A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, glória a Deus. Estou feliz de poder estar mais uma vez aqui, estar falando com os irmãos, trazendo mais uma informação, da parte do Senhor, por intermédio da palavra, porque ela é a nossa bússola, o nosso manual de instrução. Ela é o que nos dá estratégia para vencer os obstáculos, nossas lutas, as nossas próprias barreiras formadas pelo nosso próprio eu. Nós, como seres humanos, somos limitados, e também a respeito das lutas que surgem, pelos ataques espirituais do inimigo. Nós estamos vendo que tantas coisas estão sucedendo e o povo não está entendendo o que está acontecendo. Está acontecendo o quê? Muitas investidas do inimigo, e as pessoas hoje já não têm como mais poder discernir. Elas não conseguem discernir mais a respeito do que está acontecendo. E a igreja precisa de duas coisas, Nós precisamos de duas coisas. E hoje eu quero falar acerca desse alerta que trago da parte do Senhor a respeito do discernimento de espírito. Amém? Vou estar lendo a palavra do Senhor aqui, que os irmãos possam estar acompanhando. A primeira palavra que fala está em 1 Coríntios, capítulo 12. Aleluia. Primeiros Coríntios capítulo 12, fala a palavra do Senhor aqui, acerca da diversidade de dons espirituais, E aqui fala, a partir do versículo 4, apenas, que diz assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então a gente vê que há diversidade de dons. E dentre esses dons, que são todos maravilhosos, todos preciosos do Senhor, a gente vai ver aqui que um dos dons mais importantes hoje, apesar que todos são, é o dom de discernir os espíritos. Então, quando fala discernir os espíritos, é saber separar os que não são e os que são de Deus. Aquilo que é e o que não é verdadeiro. O que é verdadeiro, o que é falso. O que é realmente operação da parte do Senhor e o que é operação da parte do homem ou da parte do inimigo. Então, a igreja hoje precisa buscar isso. Só que quando nós entendemos a respeito do dom de discernir os espíritos, a gente vai ver que o dom de discernir os espíritos é um dom totalmente espiritual. Ele envolve só a parte espiritual. Ou seja, nós só podemos ter essa visão a partir do momento que nós nos encontramos em determinada situação. Ocorre alguma pessoa trazer uma mensagem, trazer uma palavra, assim como eu estou trazendo agora nesse momento, a gente só vai entender que é de Deus porque a gente não está convivendo. A gente convive com a pessoa, mas a gente só consegue entender, ter o discernimento de espírito, mesmo quando alguém está falando do outro lado da tela, de um celular, do computador, por intermédio da palavra. Então, para que nós possamos entender os verdadeiros e os falsos, é através da pessoa ter uma produção de fruto da palavra, porque toda visão, toda revelação, todo sonho de visão, e toda a revelação do Senhor, toda a profecia, toda a entrega do Senhor, da parte do Senhor, quer seja revelação, profecia, visão, sonho, interpretação de língua, o Senhor não faz isso se não tiver em concordância com a palavra. Tudo está em concordância com a palavra dele. Então a gente vê hoje que esse é um dom muito importante para a igreja. E tem muitos que não conseguem mais entender e nem saber o que está sucedendo. Eles não conseguem discernir mais o certo do errado. Não vou dizer todos, mas a maioria hoje estão assim. Não conseguem discernir o bem do mal, o certo do errado, o que é pecado, o que é santificação, o que pode e o que não pode.
Então a gente vê que o dom de discernir os espíritos é um dom poderoso que Deus tem, né, deixado para a igreja, e é para a igreja, e a igreja precisa tomar posse disso, porque o tempo que nós estamos hoje tem muitas coisas surgindo, o inimigo tem investido muitas coisas, só que a igreja acaba acatando muitas coisas e chega ao ponto de pensar que isso não tem nada a ver, simplesmente pelo fato de acontecer umas coisas. Quais são essas primeiras coisas? A primeira coisa é pelo fato das pessoas ter autoridade na parte do louvor. As pessoas entram, né, com uma maneira, né, de louvar ao Senhor, e por elas conseguir louvar, né, ter essa capacidade que é dada por Deus para louvar, e as pessoas receberem a unção, as pessoas serem tocadas através da unção, através da letra do louvor, elas pensam que estão caminhando bem e que pode permanecer da forma que se encontra. Outros no caso, as pessoas falarem línguas estranhas. Ela chegou ao ponto de pensar que elas estão com intimidade com Deus só pelo fato dela falar em línguas estranhas. O outro caso são as pessoas serem usadas nos dons, né? Às vezes a pessoa é curada, a pessoa é liberta, né? E eles imaginam que seja uma intimidade profunda com Deus. Porém, há mínimas coisas que pode impedir essas pessoas de entrar no reino de Deus, né? São muitas das vezes a mentira, que faz ainda comum no meio do povo de Deus, né? Ou tantos aqueles que não servem se afastaram, e também o fato das pessoas se envolver hoje na vaidade. As pessoas hoje não ser justas com as pessoas, ele não se importa de alguém perder para ele ganhar, né? Cobram além do valor, porque João Batista já havia pregado isso lá em Mateus, né? Que a gente vê João Batista pregando acerca do arrependimento, e Lucas também fala isso, ele pregando acerca do arrependimento, e falava para aqueles cobradores de impostos naquele tempo, né, que assim como Mateus foram um deles também, e ele ali estava pregando acerca do arrependimento para que eles viessem a se arrepender, e eles falavam que necessitava para eles poder ser batizado, né, para que eles pudessem ter encontro com Deus. E ali João Batista fala que eles não viessem a cobrar além do que devia. Isso é uma coisa injusta, está acontecendo muito hoje dentro da igreja. E o outro caso é a vaidade, que está tomando conta tanto dos homens como principalmente das mulheres. E basta uma única coisa, né? Um outro vídeo eu vou estar falando a respeito disso, que Deus tem me mostrado, tem me dado ensinando a palavra, vou estar compartilhando com os irmãos, mas quero falar acerca desse discernimento de espírito. Você precisa ter esse discernimento de espírito. Se ainda não tem, você precisa buscar o Senhor, faça propósito, né? Se consagre, participe de consagração do ensino da palavra, medite na sua casa, de manhã faça um propósito com o Senhor, jejue e busque a face do Senhor, porque Ele vai dar, porque esse é dom. A gente não consegue isso por intermédio da teologia, por intermédio de muitos outros estudos, ainda que fala a parte da arqueologia, de estudos históricos, né? Ou até mesmo simplesmente pelo fato de ter muito conhecimento da palavra. Não, é uma intimidade que nós precisamos ter com Deus em seriedade de santificação, santificar o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito e obedecer à palavra. Através disso nós vamos adquirindo sabedoria e os nossos olhos vão sendo abertos. Porém, o discernimento de espírito, ele é totalmente espiritual, porque ele só vai fluir quando Deus nos mostrar. A gente só consegue ver se Deus abrir a nossa visão. A gente só consegue ver se Deus nos mostrar. Nós não temos essa capacidade por nós mesmos, porque ele é algo espiritual e é dom totalmente do Espírito de Deus. Então nós só podemos ter essa capacidade por intermédio do Espírito do Senhor. Amém? Então que os irmãos possam entender a respeito de discernir o Espírito, saber, porque tem muitos falsos profetas que têm se levantado, muitas pessoas têm se levantado, e não devemos julgar aos profetas, mas devemos julgar a profecia, né? Aguardar, julgar os sinais, julgar os acontecimentos, se é realmente Deus está permitindo aquilo acontecer, ou Deus está coibindo com que aquilo aconteça, né? Ou se é o fato de o inimigo estar agindo em nosso meio. Tantas coisas hoje que está acontecendo no meio hoje da igreja, o inimigo hoje está entrando até dentro das igrejas, age dentro da igreja e fica escondido na vida das pessoas, e muitos não conseguem discernir, irmãos. E então precisamos desse discernimento. A segunda coisa é que Jesus nos mostrara, né, acerca de discernir, como nós estamos falando do discernimento de espírito, então tem a palavra do Senhor que nos dá outra maneira também de discernir, que está em Mateus, né, que Jesus fala a respeito dos frutos, né, e então através disso nós conseguimos discernir. Porém, o discernimento de espírito, conforme eu havia dito, ele é
totalmente espiritual. Mas Jesus nos deixou uma outra arma contra as forças do mal, contra as forças do engano, porque a palavra de Deus diz em 2 Coríntios 13:8 que nada podemos contra a verdade senão pela verdade. Então, quando nós temos o discernimento de espírito, a gente consegue entender o que está sucedendo, tanto dentro da nossa casa, dentro da nossa vida, né, do que vem contra nós e até mesmo dentro da igreja. Porque o inimigo, ele quer o quê? Tentar parar a igreja. Ele não vai porque a igreja é de Jesus, mas muitos que pertencem à igreja, se não vigiar, podem perder a sua salvação, podem perder a sua ligação com Deus. Mas Jesus deixou essa segunda estratégia para que nós possamos vencer essas forças do mal, que fala acerca dos falsos profetas, né? Mateus capítulo 7, versículo 15, né? Até o versículo 20, que diz a palavra do Senhor: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Porque por seus frutos conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar mau fruto, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então está aqui a primeira parte para a gente entender acerca do discernimento de espírito. A primeira coisa é o dom espiritual, que é o dom de discernir os espíritos. Caso você não tenha, use essa segunda arma que Jesus nos deu aqui, para a gente entender dos falsos profetas, das falsos sinais e falsas coisas que vêm, né, de que o inimigo, às vezes, ele age para fazer parecer que é Deus agindo, que é Deus falando, e às vezes a gente não entende, meu pai, o que é isso? Aí logo toca no nosso coração, a gente quer logo acreditar naquilo. Primeiro tem que ver se está de acordo com a palavra. Segundo, a gente tem que ver os frutos. Então os frutos, né, através dos frutos envolve o espiritual e envolve o físico, através da maneira da pessoa proceder, do falar, a maneira da pessoa se sobressair, independente da situação que está ocorrendo. A gente vai ver os frutos na vida daquele homem, daquela mulher, se procede do Senhor, se está em conformidade com a palavra. Através disso, a gente também consegue discernir se algo da parte dessa pessoa, de muitos que está acontecendo aí, se provém ou se não provém do Senhor. Então, que você possa guardar essa palavra, ficar vigilante e que você possa cada vez mais aprender a Escritura do Senhor, assim como eu tenho procurado aprender, né? Desfolhar a Bíblia mesmo, estudar a palavra do Senhor, se abster um pouco das coisas da mídia, né? Dos eletrônicos, né? E afastar um pouquinho, tirar um espaço de você com Deus, que ali ele vai abrindo a sua mente. Quando nós passamos a meditar na palavra, a nossa visão é aberta, ou seja, a nossa maneira de discernir passa a fluir um pouco mais, e a gente passa a entender o que está sucedendo, e a gente passa a ficar mais íntimo do Senhor, e a gente começa a entender o que está sucedendo, e nós vamos vendo que cada vez mais estamos avançando, e a igreja do Senhor, a pura, santa e imaculada, que está cada vez mais, né, buscando a face do Senhor, obedecendo ao Senhor, cumprindo o ídolo do Senhor. Ela está vendo que ela está indo nessa igreja que é pura, santa e imaculada, lavada e remida no sangue de Jesus. Está indo avante, avante triunfante, porque Ele vai vir buscar essa igreja, e que você venha fazer parte dela, se ainda não faz. Se você que fez parte, ficou distante muito tempo, que você volte no nome do Senhor Jesus Cristo. Essa é a palavra que eu deixo para você, e para você que está aí, né, buscando o Senhor, firme cada vez mais, se aproxime mais do Senhor, não deixe de examinar as Escrituras, porque a Bíblia diz: cuidais nela em ter a vida eterna, e através dela que a gente se aproxima do Senhor. Amém? Que Deus possa estar te abençoando, que você guarde essa simples palavra, de um simples servo do Senhor, pequeno diante do Senhor Deus, mas que está aqui para te abençoar. Amém? Que Deus possa estar te abençoando, em nome de Jesus.